Bom, boa noite a todos, tá? Eu sou Vinícius, estou aqui com as minhas lives, enfim, uma por semana, duas por semana, varia um pouquinho a quantidade, não é? Nesse momento da quarentena. E estou aqui muito satisfeito de conseguir aqui um horário com o Márcio Sherman. Márcio Sherman, que vem aqui falar com a gente isso, com o título Vírus não respeita fronteiras. Márcio Sherman, ele é cientista político de graduação, correto, Márcio? Sua formação? Exatamente. Cientista político. E o Márcio, ele tem o doutorado na área de relações internacionais, correto? Relações internacionais. Exato. E agora, na verdade, é o seguinte, Márcio, eu vou começar tudo de novo. Bom, vou começar de novo a apresentação, porque eu agora acabei de ver. Na hora que eu entrei ao vivo, agora tá liberado. Apareceu um cadeado. Então, Tá. coisa do meu. Não, Agora liberou. tranquilo. Bom, de novo, apresentação. Boa noite a todos. Eu sou o Vinícius, estou aqui com as minhas lives, né, do Portfólio do Vinícius. Hoje a gente tem aqui a presença do nosso amigo Márcio Sherman. Márcio Sherman, cientista político, doutor em Relações Internacionais, não é? Que também foi professor durante o período da Federal de Dourados, Grande Dourados, correto, Márcio? Exatamente. Essa sua universidade onde você foi docente. E recentemente estava em Portugal, morando em Portugal, então a conversa vai ficar mais interessante ainda. E o Márcio, ele é especialista em estudos fronteiriços, correto, Márcio? Esse que é o nome da Exato. sua área? Então, antes de a gente começar a falar da parte quente aqui, né, do nosso bate-papo, explica para a gente, por favor, o que seria essa área de estudos fronteiriços, que é muito interessante. Explica, pessoal. Legal. Boa noite. Primeiro, antes de tudo, agradecer o convite aí, Vinícius, parceiro de longa data, desde a graduação. E agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Na verdade, estudos fronteiriços é uma área que no Brasil, dentro das relações internacionais, é ainda bastante incipiente e nova, pouco explorada, apesar do país ter uma fronteira imensa, mas é uma peculiaridade e uma possibilidade de trabalho grande para os profissionais da área, porque ela, ao mesmo tempo que é uma região internacional, ela é também uma região local, né? A região de fronteira, ela tem essa dualidade por natureza, né? Então, quando a pessoa fala, eu estudo relações internacionais, geralmente a gente imagina um camarada diplomata, alguém que está trabalhando em outro continente, outros países, o que é verdade, mas você pode também trabalhar com o tema no seu próprio país, né, nas regiões de fronteira. Eu tive interesse por esse tema depois de visitar as primeiras fronteiras, desde que eu fiz uma viagem aí pela América do Sul, isso foi em 2005 ou 2006, ainda estava na graduação. Depois em 2008, quando eu comecei a trabalhar, né, no Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, no SEBRAE, eu, pela formação também, né, fui designado a trabalhar num projeto de desenvolvimento de fronteira, e aí eu tive mais contato ainda e falei, não, eu preciso me aprofundar nos estudos. Então foi aí, né, que eu comecei. Depois fui para uma universidade, como você disse, que é a Universidade Federal da Grande Dourados, que está na região de faixa de fronteira, que é como a gente chama no Brasil. Ela não está exatamente na linha, mas ela está bastante próxima. Então, a realidade nossa lá era bastante marcada pelos fluxos, interações fronteiriças e tudo isso. Eu estou esquecendo de ligar o microfone. Bom, seguinte, o Brasil, ele tem uma fronteira imensa, uma das maiores do mundo, né? Você sabe de cabeça quantos países fazem fronteira com o Brasil? A gente sempre sabe dizer que Chile e Equador não são os que não fazem na América do Sul. Todos fazem. Mas, assim, o total de países são 9 países com fronteira com o Brasil? É isso? São 9 países e a França. Claro, porque a Guiana Francesa é
um departamento, né? Território ultramarino. Sim, somente Chile e Equador não tem fronteira direta. Todos os demais têm. Então, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. São, vamos começar agora. 8 mil quilômetros, se não me engano. Tá. Vamos começar agora a esquentar o assunto. Seguinte, Márcio, a respeito da região amazônica, né? Que é curioso que o Brasil, no século XIX, ele tinha muito mais preocupação com as suas fronteiras na região do Prata, né? Tivemos, além da Guerra do Paraguai, outros conflitos da década de 50, que o Brasil precisava que o Rio da Prata e aquela bacia toda fosse internacional, para que chegasse ali na sua província do Mato Grosso. E agora a Amazônia, recentemente, né, passou a ser a nossa grande área estratégica e geopolítica e de grande preocupação. Em cima disso, eu queria que você poder conversar com a gente o seguinte: logo no início da pandemia, houve um comentário dentro do governo brasileiro de que era preciso tomar cuidado com a fronteira com a Venezuela para que o coronavírus não entrasse no Brasil pela Venezuela. Só que, recentemente, o governo da Venezuela ele que está, na verdade, fechando a fronteira com medo do coronavírus do Brasil entrar na Venezuela. Então, eu queria que você comentasse essa inversão de papéis aí, bem interessante na fala, por favor. Tem coisas que é só aqui, né? A gente é muito curioso com a situação da pandemia, porque antes o que a gente tinha? Eu sempre usava, quando eu estava falando de fronteira, um exemplo clássico que era o da febre aftosa, né? Então, você fazia um controle de pragas de um lado da fronteira, você tinha um rebanho tranquilo, né, livre de problemas, mas se o outro lado não fizesse o mesmo tipo de controle, o problema voltava. Então, exigiam ações, problemas conjuntos, né, exigem ações coordenadas. E quando começa a pandemia, os países aqui na América do Sul, cada um teve sua própria estratégia, né, não teve nenhum tipo de ação coordenada nesse sentido. Aliás, acho que, mesmo na União Europeia, isso só aconteceu do meio para frente da pandemia. Então, cada um teve a sua estratégia. Mas a realidade, ela se impõe, né? Como é o título da live aí, o vírus não respeita a fronteira. Então, se um lado toma atitudes que têm mais resultado e o outro não, ainda que as relações geopolíticas, né, o Brasil é um país muito maior, muito mais rico, mais populoso, mais poderoso no sentido econômico, bélico do que a Venezuela. Então, normalmente a gente tende a achar, né, que o que a gente faz é mais correto, ainda mais com todos os problemas dos governos recentes aí da Venezuela, a gente tende a achar que o que a gente faz é o correto e eles errados, enfim. Isso aconteceu em outros lugares também. Muito interessante, é uma inversão, né, do sentido migratório que até então era vigente, né? Então, teve mesmo uma fase que o México fez isso. O México hoje está num cenário bastante grave já. Eu acho que o México, quando a crise começou a apertar nos Estados Unidos, fez o mesmo. Olha, não, vocês não vão entrar aqui, não. Então, são as voltas que o mundo dá, né? As fronteiras, na verdade, elas são... E esses episódios marcam isso muito bem, são por ilusão. É uma linha imaginária, né? Organismos, vírus, bactérias, não respeitam isso. Então, sem coordenação, a gente vai sempre ter esse tipo de cenário, né? De vai e volta, de um está melhor, o outro está pior, e possibilita esse tipo de casos curiosos, né? Vamos pegar o gancho da epidemia, depois a gente vai tratar de assuntos mais tensos ainda, né? Seguinte,
Eu confesso que eu não gosto muito a gente tem muito a que reclamar do Brasil em comparação com países europeus, sim, mas eu me sinto um tanto assim incomodado quando, por exemplo, brasileiros que estão morando em Portugal, e você estava em Portugal, e um deles foi aquele ator lá, o nome dele mesmo lá, aquele que era o bafo de bode da novela, lembra? Deu branco, cara. Esse cara tá legal pra caramba. Ele tá todo bacana. Ele mora em Portugal, né? Se alguém tiver assistindo, lembrar do nome dele, aí joga aí pra eu lembrar. Vou depois procurar aqui. Mas enfim. Mas assim, o comentário de que, olha, Portugal está num nível de civilização. Digamos que é uma preocupação muito mais civilizada com a pandemia, né? Todo mundo entendeu que há urgência, todo mundo cumpriu a quarentena, não teve ninguém, nem mesmo de tendências políticas A ou B, que soltou uma opinião divergente, né? Os partidos de oposição, todos eles concordaram, e também do governo, e eu confesso que eu não gosto muito daquela, porque Portugal tem muito a gente aqui apontar com o seu legado colonizador em Angola, em Moçambique e tudo mais, assim, mas que, de fato, Portugal vive uma situação muito mais muito mais assim coerente, correta por parte do governo em comparação com o Brasil. Mas assim, você que chegou no Brasil há pouco tempo, né, e estava em Portugal, essa pergunta é inevitável. Como é que você compara a forma como o governo português estava lidando com a pandemia e voltando ao Brasil? Como é que você está sentindo a diferença? Eu vou tentar te responder de trás para frente. Então, assim, a primeira grande diferença, eu voltei há 14 dias, inclusive a minha quarentena termina hoje. E eu tinha até comentado com a minha esposa, eu falei, não, vamos... Lisboa tem para quem já foi, Lisboa tem um bom free shop, assim, são muitas lojas e tal. Eu falei, não, vamos deixar, a gente compra os vinhos presentes lá, né, pro pessoal e já traz na cabine, é mais tranquilo e tal. Aí chegamos lá, tudo fechado. Não tinha nada aberto. Nem o glorioso McDonald's estava aberto. Não tinha nada. Tinha uma lanchonete aberta no aeroporto todo. E Portugal já numa situação bastante melhor, né? Ok, aí voo lotado. Eu veio com a Azul para descer em Campinas. Então, empresa brasileira, voo lotado, não tinha nenhum distanciamento entre os assentos. Chegando em Campinas, free shop aberto, todas as lojas abertas, pessoal, ao Deus dará, sem distanciamento, sem nada. Agora, o que Portugal... Eu acho interessante contar um pouco dessa história. O coronavírus, ele veio num sentido oeste-leste, né? Então, aliás, leste-oeste. Então, na Europa, primeiro, grande explosão, Itália, e até então a gente, não, isso é uma coisa local, não vai chegar, eles vão conseguir conter e tudo isso. Depois Espanha, quando a situação chegou na Espanha e começou a se agravar, Portugal, né, eu acho que o grande segredo foi aí, né, a reação logo de cara. Então, qual que foi a ideia? Portugal sabe que na União Europeia é patinho feio, né? Um dos países mais pobres, enfim. E tinha recentemente começado uma lenta recuperação econômica depois da crise, da gestão da Troika, enfim. Então, um processo lento, né? Acho que até um pouco antes da primeira morte, eles tinham divulgado um PIB de 2%, alguma coisa assim, que para um país de baixo crescimento demográfico é ok. Então, eles sabiam que eles não tinham chance de errar, porque a crise econômica viria de qualquer forma, mas se a reação à pandemia trouxesse um resultado ruim, seria muito pior o desastre. E aí, comparando Portugal e Espanha, a diferença é gritante. Assim. Então, primeiro que a Espanha demorou mais a reconhecer a gravidade do problema. Segundo, que na Espanha alguns partidos de oposição ainda tentaram boicotar no começo algumas das medidas. Em Portugal não. Portugal realmente, como você disse, foi todo mundo... Portugal hoje é um governo de centro-esquerda,
até a direita, mesmo a direita radical, né, o que seria o bolsonarismo português, votou junto pela decretação do estado de emergência e tudo isso. Mas teve também uma reação cívica muito mais, como é que eu vou dizer? Uma aceitação muito maior. Então, assim, o estado de emergência foi declarado numa sexta-feira. Na quarta-feira, antes mesmo de ter a certeza, os pais já não estavam mandando as crianças para a escola, muitas universidades já tinham paralisado a aula. Então, assim, a coisa aconteceu mesmo antes, né? E aí fez-se um período de quarentena bastante rigoroso, foram 40 e poucos dias, a gente teve um pico de contaminação lá, porque de muita interação com os espanhóis, né? Então a coisa veio vindo, mas conseguiu conter até relativamente rápido. Depois disso, quando se liberou o primeiro comércio, né? As padarias, algumas lojas e tal, as pessoas ficavam com medo de ir à rua, elas não iam. E aí o governo teve que incentivar as pessoas e encorajar para que elas deixassem a quarentena. Então, eu me lembro muito de uma cena do Marcelo e do Antônio Costa, o presidente e o primeiro-ministro, eles saíam almoçar em restaurantes para mostrar que era seguro, né? Então, assim, e aí a gente teve mesmo lá um período difícil, de casa, supermercado, farmácia, né? O transporte público ficou gratuito nesse período, mesmo assim vazio, e estamos falando de uma rede de transporte muito boa. Então, mesmo assim, mesmo com transporte gratuito, as pessoas não saíam, você não encontrava realmente ninguém na rua. Mas acabou. E hoje você tem uma vida no que eles chamam de novo normal, que já está tudo aberto, né, mas com alguns cuidados ainda, né, com o distanciamento e tudo. E a crise de Portugal passou mais rápido, por exemplo, que a crise espanhola, né? A própria Espanha reconheceu isso depois, e aí, depois de algum tempo, os partidos lá entraram concordaram, né, e foram tocando as ações. Mas a situação lá hoje é de um normal, mas com claro, continua tendo casos, mas muito pouco, perto do que já foi. E enquanto que aqui não. Assim, aqui parece que não tem pandemia. A gente teve um pico, a gente não desceu dele. O país não desceu do pico, continua no Planalto e é isso, está tudo normal, né? É uma diferença, assim, gritante mesmo, gritante. E aí, fatores-chave, governo, claro, né? Mas também a própria população, né? A aceitação. Porque a gente não chegou a precisar em Portugal algumas coisas que aconteceram, por exemplo, na França ou na Itália, de multar quem estivesse na rua, mesmo na Espanha. Não precisava. Realmente foi... E eles conseguiram, né? Eles tinham uma chance só e acertaram. Então, hoje estão retomando, vai ter um prejuízo econômico, sem dúvida, mas que poderia ter sido muito pior. Aquela coisa que eu cheguei até comentando no início, né, que a pessoa falou, não, se eu parar no comércio, eu vou quebrar aqui no Brasil. Eu falei, meu amigo, você já quebrou. Você já quebrou. Na verdade, você tem que preparar, né, para aguentar o tsunami. Você vai ter que... É isso, cara. Você não vai ter. Não pensa que você vai ter... Você já quebrou. Então você começa a se preparar, que o momento é esse. Foi mais ou menos a fala do... Não sei se chegou a acompanhar de Portugal, aqui no Brasil, o biólogo lá, o Átila Yamarino, que foi até no programa Roda Viva. Ele, logo no mês de março, ele foi muito feliz, né, de já apontar os problemas daquele momento. Mas, assim, é interessante que a gente percebe todo um movimento, não só do governo, mas também da própria população portuguesa, né, entendendo a seriedade daquilo. Agora, é claro que quando você tem um governo, obviamente, que ele toma a iniciativa, ele também faz o discurso, eu vejo muito como aqui como a Argentina, nossa vizinha, né? A Argentina, o presidente argentino Fernandes, ele desde o início, ele já declarou um esforço nacional em nome da contenção da pandemia. A população argentina também se mobilizou, e a Argentina
estava. É difícil fazer a comparação se estaria numa crise pior ou maior do que o Brasil. Que a N forma de a gente até mesmo compreender o que é uma crise econômica. Mas o que é fato é que a Argentina é um país que não tem reserva cambial nenhuma. É um país sem caixa, né? E o Brasil ainda tem o seu caixa, né? E as suas reservas. E um país mais pobre do que o Brasil, em quantidade de dinheiro. Se o Brasil tivesse feito o que a Argentina fez, uma comparação recente, nós estaríamos com 8 mil mortos, né? E não com 80 mil mortos. Ou seja, estaríamos com 10% da quantidade total de óbitos. Então, simplesmente a gente acabou sendo o grande, se não o grande, mas um dos grandes párias, né, da situação toda. Seguinte, só um comentário aqui que em cima do que estava para cá. O Robert, ele disse que seria o Pedro Cardoso. Na verdade, eu já vi aqui, é o Bem-vindo Siqueira. O Pedro Cardoso também mora em Portugal, também está participando bastante na internet, em lives, assim. Ele é muito lúcido, é muito inteligente. Ele é muito inteligente em comentar assuntos da qual ele não tem a formação, que ele é ator, né? Mas ele conversa muito bem, política, filosofia, sociologia. Ele tem uma literatura, ele tem uma cultura geral muito bacana. O Bem-vindo Siqueira, para quem é mais velho aqui, tem mais cabelos brancos, era o famoso da nossa infância, o bafo de bode, o mendigo da novela Tietê, e é uma pessoa fantástica. E eu sempre vejo ele muito fazendo lives com o glorioso José de Abreu. José de Abreu, que está morando na Nova Zelândia, que atualmente está praticamente fora da pandemia, ele está morando lá. E as lives deles no Instagram são muito legais, com os dois estão juntos. Bom, só um comentário aqui do Robert também. Lembrando, galera, que quem estiver acompanhando, fica à vontade para mandar perguntas, que a gente comenta aqui, comentários, perguntas, vocês interagem com a gente. Na Nicarágua, o ditador disse que não tinha corona, depois sumiu, agora diz que tem. Na Nicarágua. Eu me lembrei agora do presidente daquele país lá, ex-república soviética, da Belarus. Bielorrússia. Falam Bielorrússia. Então, falam Belarus. Tem gente que fala, enfim, Belarus, e tem uma campanha para você usar Belarus, não Bielorrússia. Mas que ele disse que curava coronavírus com vodka e sauna, não é isso? Que essa era a terapia. Uma terapia interessante. Inclusive, nesse comentário do Robert aí, você me lembrou, acho que foi justamente não sei se foi na segunda live do Átila, ou se foi na entrevista com o Roda Viva, que ele fala o seguinte, é um comentário interessante, que o pessoal negacionista, que hoje está, infelizmente, na moda, é fácil negar algumas coisas que têm resultados de longo prazo. Então, não existe aquecimento global. Em 3 ou 4 anos, realmente, a diferença que você vai ver é pouca. Esse é um problema de algumas décadas, né? 10 ou 20 anos. Tal. Mas uma pandemia global, não tem como negar, a realidade se impõe. Então, você pode... primeiro... Eu acompanhei muito a situação daqui, né, por lá, inclusive a mídia portuguesa dá muito mais espaço ao Brasil do que o Brasil dá a Portugal, né, a mídia brasileira. Então a gente sempre via com o olhar deles, que é um olhar bastante crítico. Mas primeiro não existe, depois era uma gripezinha, aí o Osmar Terra Plana fala que ia ter no máximo uns 3 ou 4 mil mortos, e tudo isso, depois a cloroquina cura, depois é o remédio de verme, e tudo isso os números não param de crescer, então é muito óbvio que isso tudo não adianta, não existe, não há como negar, né? A realidade se impõe porque o vírus age em um período muito curto. Então, e ainda assim, ainda há pessoas que duvidam, né? Ou que... A gente ouviu cada coisa aqui já. E não uso máscara não, porque aqui não tem isso. Aí eu falei, mas eu acabei de voltar, né, do exterior e tal. Eu estive num avião. Eu não sei se eu tenho. Ai, meu Deus, então eu vou colocar aqui. Pô, não tem como saber, cara. Tem que usar. É difícil, cara. Nós estamos 4 meses nessa situação, né? Eu já vi N cenas assim, das mais horrorosas, mais cômicas, né? Enfim, um cara que ficou bravo com aqui em São João, ele ficou bravo que não podia entrar de máscara na Caixa Econômica e chamou o gerente de petista, sabe? Umas coisas que...
Não dá para entender. Mas, o Márcio, eu vou puxar um pouco o assunto para Portugal, cara. Você me instigou o seguinte. Você comentou agora que a imprensa portuguesa dá muito mais destaque para o Brasil do que o Brasil dá para Portugal, né? Portugal é um país interessante, porque assim, é um grande império ultramarino, né? Que teve colônias assim na América, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, né? Usando aqui até mesmo os versos do Tim Maia, Macau, chegou até mesmo ter algumas feitorias no Japão no século XVI. Então é curioso que um país com população minúscula, uma população que não chegava a 1 milhão de habitantes no século XVI, que se espalhou, né? A língua portuguesa é a 7ª língua mais falada no mundo, graças a essa expansão portuguesa. E Portugal que tem todo um legado, assim, de ter sido um império fundamentado na mão de obra escrava, né? Um império que não conseguiu, assim, adquirir uma autonomia geopolítica na Europa, e essa dependência, e sempre sempre a Espanha como aquele reino que estava sempre assim, olhando para Portugal como se fosse uma espécie de Catalunha 2, né? Ou seja, né? Agora só falta vocês, né? Já tem Catalunha, já tem País Basco, né? Navarra, a Galícia, e tem vocês. E Portugal resistiu, teve um período de União Ibérica, resistiu graças a uma proteção britânica, né? Mas a proteção britânica que saiu muito caro para Portugal. E Portugal, estou até falando mais de Portugal do que você, mas assim, Portugal tem 45 anos de redemocratização, né? E é curioso que Portugal parece que é refundado, né, enquanto uma república tentando se desvencilhar dessa herança salazarista, nem dessa herança racista do seu imperialismo antes disso. E eu vejo que Portugal, nesses 45 anos, ele foi refundado. Então, em cima disso, como é que você entende essa visão que ele tem com o Brasil? Seria o Brasil uma espécie de filho rebelde o Brasil como se fosse um filho rebelde que não dá muito certo, e os portugueses se sentem um tanto responsáveis por ter sentido culpados por o Brasil ter seus problemas. Seria mais ou menos isso? Como que o português lida com esse Brasil? Perfeito. É uma relação muito interessante, muito dúbia também. Eles têm um certo orgulho do passado, né, mas também um orgulho ferido, porque justamente, como você comentou, eles não conseguiram manter né, a hegemonia ali muito tempo, e até hoje a Espanha faz uma sombra, ou seja, a gente conseguiu agora, um pouco antes da volta, eu vou fazer um parênteses aqui, inclusive a fronteira Portugal-Espanha, ela foi toda fechada no meio de março, e ela reabriu apenas em 1º de julho. Foi o último país com o qual a Espanha reabriu fronteira. A fronteira Portugal-Espanha ela reabriu no mesmo dia que o espaço Schengen, que é a área comum de circulação entre os países da União Europeia, reabriu para fora. Então, para você ter uma ideia do tamanho E é uma fronteira muito... absolutamente, em alguns lugares você nem percebe onde é Portugal, onde é Espanha. Então, assim, mas a relação que eles têm não é só com o Brasil, né? São com todas as ex-colônias, eles noticiam, acompanham, né, nos noticiários, mas muito mais o Brasil, também pelo tamanho, pela relação mais profunda e tal. De fato, há uma tentativa ainda de refundação, né, do país como república, no pós-ditadura. Tive lá no 25 de abril, foi um 25 de abril bastante diferente por conta da pandemia. 25 de abril é o dia que eles comemoram o fim da ditadura, né? Então, é conhecido como a Revolução dos Cravos. As pessoas saem com os cravos na rua, é uma grande festa. É uma das grandes festas portuguesas, muito mais do que o Carnaval, por exemplo. Também passei lá. Então, nesse ano foi, né, dadas as circunstâncias, não foi uma festa tão grande, mas, assim, é uma importância muito grande, é um resgate histórico importante que eles fazem na TV, nos jornais, eles relembram, né, quem era vivo relembra e ensinam
as gerações mais novas, que é um trabalho que o Brasil não fez ao final da sua ditadura e sofre hoje as consequências de não ter feito, né? Porém, ao mesmo tempo, eles têm um certo... ainda tem um certo orgulho colonizador. Não são todos, né? Mas ainda tem. Então, por exemplo, quando eu dava aula de América do Sul, eu nunca falei... eu nunca usei o termo descobrimento, eu usava o termo invasão, né? Porque já existia gente aqui, isso foi invadido. E aí, um dia lá numa conversa, eu usei esse termo. Ah, mas aí, não, o que é isso? Não, foi descobrimento e tal. Você tem que entender com a cabeça da época. E tive relatos já de alunos, ex-alunos meus que acabaram indo para Portugal fazer o intercâmbio lá, que disseram algo semelhante. Assim. Então, tem alguns professores, alguns lugares que ainda tem aquela visão do fardo do homem branco, uma visão romantizada da colonização, né? Olha, eram selvagens, e aí nós fomos lá e ajudamos eles a tentar ser isso aí que é hoje. E ao mesmo tempo que eles sabem, eles conhecem bastante a nossa realidade, ao mesmo tempo que eles sabem de todas as mazelas, eles também admiram muito algumas coisas, como o nosso estilo de vida, as relações pessoais e tal. Então, é uma relação bastante dúbia. Em alguns momentos eles nos admiram, em outros momentos eles têm uma certa repulsa. Há muitos relatos lá de xenofobia, porque são, de fato, muitos brasileiros, né? Portugal tem uma população pequena, hoje cerca de 10 milhões de habitantes, decrescente, muitos idosos, né? Então, tem tido muita migração, acho que são mais ou menos 500 mil imigrantes, por maioria absoluta, aí, são brasileiros. Então, existe, né? Existe um movimento de extrema-direita lá, não tem o espaço que tem em outros países, mas ele existe. Até o representante mor dele, um dia lá, falou algum absurdo sobre o povo cigano. O Ricardo Quaresma, ex-jogador da seleção portuguesa, que né, tem origens ciganas, respondeu. Aquilo foi uma coisa muito que reverberou bastante lá. Mas, então, assim, eles têm avançado, mas ainda tem algum resquício, né? Não sei se de certa forma, ainda se sentem um pouco responsáveis pela situação das ex-colônias e por isso acompanham, ou se talvez também é parte dessa tentativa de resgate de um passado mais grandioso, alguma coisa assim. Mas tem cenas que devem doer para eles, né? A gente estava na cidade do Porto, famosa pelo vinho do Porto. E as principais caves, que eles chamam lá, as produtoras de vinho do Porto, têm nomes ingleses. Graham's, Taylor's, Sandman. Então, até o vinho que era produzido em Portugal depois foi comprado pelos ingleses. E a maioria das empresas até hoje são inglesas. Então, isso deu uma ferida que está lá. Os ingleses gostam tanto dos franceses que, quando vão tomar vinho, tomam vinho portugueses, né? Seguinte, eu vou aqui para o chat, então, uma pergunta para a gente poder ler aqui. Vamos lá. A última vez que vi os números, o Brasil estava... Bianca da Silva. A última vez que vi os números, o Brasil estava entre os 5 países com maior quantidade de infectados. Liderando estavam os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos, mesmo com maior quantidade de números absolutos, não aceitam mais brasileiros. Essa atenção da mídia internacional pelo Brasil seria por esse motivo? Ou Portugal já tem essa atenção a noticiar o Brasil normalmente? Não, normalmente. Ela falou que o Brasil... Uhum. O Brasil é o segundo, né? É o segundo em número hoje, né? Em número de infectados, 2 milhões. A Índia vem aí, a Índia vem forte. Mas não, Bianca, eles já normalmente tem
tem o nosso, que em relações internacionais a gente chama de soft power, que muito grosseiramente é um tipo de poder que ele não é exercido por armas ou nada assim, mas é muito mais pelo viés da cultura. Então, o Brasil exporta muitas novelas, e Portugal é um público cativo de novela brasileira. Então, eles veem aquilo e eles veem o Rio de Janeiro do Manuel Carlos, eles falam, pô, quero ir para o Rio de Janeiro, um lugar maravilhoso. Mas o que? Leblon, Copacabana e Ipanema. Mas, enfim, e aí eles têm essa curiosidade, eles têm e acompanham, independentemente, já acompanhavam antes, continuam acompanhando. Eles têm um programa humorístico que eu assistia lá, 5 para meia-noite, na TV Pública. TV Pública, que, aliás, é crítica ao próprio Estado, postura bem independente, mas esse programa, ele tinha a apresentadora era como se fosse uma Tata Werneck portuguesa, e ela fazia muita piada e tal, e ela tinha um top 5 de coisas bizarras, e aí toda semana tinha alguma coisa do Brasil, ou do Bolsonaro, até viralizou, eu já estava no Brasil, essa apresentadora ela foi fazer o Quem Quer Ser um Milionário lá, e aí uma portuguesa tinha que responder uma pergunta sobre o Brasil, e aí a respondente, ao invés de falar Bolsonaro, ela falou fora Bolsonaro, e isso acabou viralizando. Então eles estão muito... Todo mundo que a gente encontrava em supermercado, no começo, via que a gente era brasileiro pelo sotaque, disse, olha, aquele presidente de vocês fez isso, aquilo, aquele ministro, assim, coisas que muita gente brasileira não acompanha, não sabe do dia a dia. Eles são muito informados mesmo. Interessante, cara. Eu não conheço Portugal, mas eu me encontrei com português na Europa, né? Na Itália e na Espanha. Inclusive, na Espanha, o português que eu conheci, ele me chamou de você. Eu perguntei, você morou no Brasil já? Ele falou, não, sim, eu tinha uma padaria na Rua Augusta, em São Paulo. Agora eu voltei. Agora eu tô morando na Espanha. Mas, assim, era uma outra época, né? Era a época do governo Lula, inclusive, né? E antes, inclusive, da crise econômica de 2008. Então, uma época um pouco mais tranquila, não se compara muito. Bom, vamos no chat, tem um comentário aqui do Robert, novamente. Vamos lá. Interessante, porque durante muito tempo eu imaginava que Portugal era um reflexo nosso, por terem sido nossos colonizadores. Mas a cultura é muito diferente. Com a pandemia, nós perdemos a legitimidade de fazer piada com eles. Eu vou comentar que a gente fala do Hobbit no seguinte, que eu me lembrei antes, né, que eu percebo, assim, do que eu conheço dos argentinos são mais orgulhosos, mas assim, eu percebo, assim, de colombianos, venezuelanos, cubanos, uruguaios, assim, que quando eles falam da Espanha, eles não eles não se referem à Espanha como nós nos referimos a Portugal. Nós, brasileiros, olhamos Portugal como se eles fossem inferiores, assim, né? Um Portugal menor, né? Eu percebo isso. Até em função dessa coisa da piada de português, enfim. A gente olha para Portugal sempre como o quinto império que não vingou, né? Assim, enquanto eu percebo que os paraguaios, os uruguaios, eles olham para a Espanha com mais, assim, respeito a um legado, não de respeito no sentido de concordar com a Espanha, mas assim, não, porque vocês espanhóis são ricos, vocês moram no país, vocês têm reis, vocês são isso, são aquilo. Eu percebo que o brasileiro não olha tanto o português como esses, nossos vizinhos olham os espanhóis. E eu citei os argentinos, na verdade, eles são um pouco à parte, até na fala do próprio Papa Francisco, né, que fez aquela piada do que aparece no filme, que o argentino, quando quer se matar, ele sobe no próprio ego e pula no chão, né? E essa piada é uma piada de argentino para argentino, por isso que eu posso falar aqui. Bom, fala aí, Márcio. Não, é isso. E é interessante, né? O Brasil talvez tenha, e mais do que isso, assim, essa coisa da piada, a piada de português, ela talvez seja como o brasileiro lida com esse tipo de situação de opressão, né? Então, é claramente uma reação à opressão sofrida e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, não existe... Assim, a nossa população, de modo geral, é muito simpática aos portugueses e mesmo a história de Portugal. Coisa que nos países espanhóis, apesar dessa admiração, que é verdadeira,
mas eles têm ódio, em muitos lugares têm ódio da época colonial e de tudo que aconteceu. Isso é muito visível em Cusco, por exemplo, em regiões que eram pontos centrais do Império Andino, né? E isso é bastante, assim, eles têm uma raiva daquilo não superado, né? E claro que as gerações de hoje nada tem a ver com isso, com o período, mas eles têm essa ferida lá, eles relembram. O brasileiro não, o brasileiro faz de conta que não, eles vieram aqui e tal, fizeram umas coisas, meio que esquece. E acabou canalizando essa raiva, talvez na reação da piada, alguma coisa assim, né? Como uma forma de dizer que o cara, a pessoa, né, a nação que lhe fez mal, na verdade, era inferior. Enfim, são formas diferentes de lidar com a herança colonial, me parece. É claro também quando eu falei a respeito do respeito à Espanha, não é que gostar da Espanha, é simplesmente uma visão, eles se sentem inferiorizados perante a Espanha, mesmo com esse sentimento de raiva, eu sei porque ainda mais Peru e México, né? Mais o México que o Peru, porque no México existe uma glorificação do passado azteca, né? Então é o contrário, os mexicanos foram invadidos, né? Os mexicanos tinham um império e eles foram conquistados, dominados pela Espanha. Em Portugal e no Peru há obviamente, com resgate a esse passado indígena, e lembrando que os brancos do Peru não vão muito por esse caminho, né? Muito mais um movimento que a gente percebe de um movimento mais indigenista que cresce muito no Peru. E os peruanos, inclusive, eles valores mais passados, eles também olham para o seu passado inca como um passado glorioso. Tanto o Evo Morales na Bolívia, como também os últimos presidentes do Peru, eles tomam posse no palácio, né, no congresso deles, tomam posse. Depois eles tomam posse junto aos indígenas, né, uma cerimônia do sol, né, uma delas, inclusive, a posse do Evo Morales teve a presença, inclusive, do nosso grandíssimo o Hugo Chávez. O Hugo Chávez foi lá e o Hugo Chávez fez questão de colocar roupa de Inca também, né? Aquela imagem em 2005, né? Foi muito legal. Foi bem curiosa essa imagem. Bom, eu vou aqui no chat, rapidinho, temos o Hermes Moreira Júnior, ele colocou aqui em etapas aqui as perguntas. Professor Márcio, e sobre a questão do Paraguai, que tem lidado com a crise melhor do que nós? Como isso impacta a dinâmica da fronteira Pedro Juan Caballero e Ponta Porã? Pergunta boa. Vai ter mais. Não, essa pergunta. Depois tem o Robert com mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Bom, para quem está assistindo e não conhece, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã são cidades gêmeas, em que a fronteira é basicamente o canteiro central da avenida. Pode estar com um pé em cada país ao mesmo tempo. E existia, historicamente, são cidades para o estado do Mato Grosso do Sul. Ponta Porã é uma cidade até grande, 90, quase 100 mil habitantes. E Pedro Juan Caballero também chega a ser uma cidade importante, né? Historicamente, é uma região de comércio internacional, que ao mesmo tempo é local, né? Como o Paraguai importa muita coisa sem impostos, e aí o brasileiro atravessa ali e compra. Situação que, inclusive, chegou a se inverter agora na pandemia, porque com o câmbio brasileiro nas alturas, eu cheguei a ver notícias de paraguaios indo para Ponta Porã comprar as coisas. O movimento era geralmente o oposto. Mas ali é um caso bastante típico de um controle que é praticamente impossível, né? De fato, o Paraguai fez um controle muito melhor da pandemia. Há quem diga até que o Ronaldinho Gaúcho já estava antevendo isso e aí foi preso no Paraguai para não pegar coronavírus. Mas e aí começou até a barrar, né? Também não só
como a gente falou lá no começo dos venezuelanos, o Paraguai também começou a barrar a entrada de brasileiros. O fato é que naquela região é basicamente impossível, né, dado o grau de conurbação local. Eu, sinceramente, eu não visitei, não sei como está a região. Eu imagino que esse controle não seja total, né, dadas as peculiaridades geográficas mesmo ali do lugar, mas que deve ter tido um impacto absurdo no comércio paraguaio, né, no lado paraguaio. Como a cidade toda foi pensada para esse comércio fronteiriço, em momentos em que quando eu me mudei para Dourados, a gente chegou a pegar o dólar a 2,50, alguma coisa assim. Então, pô, era uma maravilha. Eu estava a 100 quilômetros de lá, né, dessa fronteira. Então, a gente ia lá, comprava vinho do bom do melhor, chocolate Godiva, tudo baratinho. E lotado. Quando o câmbio sobe, né, de momentos que o câmbio estava 4,50, era de dar pena. Assim. Chegava lá, não tinha ninguém, o pessoal demitindo. Então, é uma coisa assim... É uma situação econômica muito vulnerável a qualquer interferência, né, nacional, enfim. Aí é um caso bastante típico, né, do que a gente fala das regiões de fronteira, porque é uma região em que o local é também internacional e é impactado pelas políticas internacionais, né? A política nacional impacta muito mais aquela região do que uma região do interior de São Paulo, do sul do Pará, enfim. Então, se o controle estiver sendo razoavelmente bem sucedido nessa fronteira, deve estar numa situação econômica bastante difícil, né? O pessoal que vive do comércio ali, que não são poucos. Imagino eu que algo parecido está acontecendo ali na Tríplice Fronteira, com Cidade do Leste, e outras regiões que têm essa vocação turístico-comercial, como é o caso lá, por exemplo, de Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade do Leste. Mesmo a fronteira uruguaia tem alguns pontos assim. Então, eu até vou procurar saber como que está por lá esses dias. Legal. Seguinte, eu vou, na verdade, aqui jogar mais pro chat aqui, mas um comentário do Robert, novamente. Acho que ele quis ser presidente ali. Professor Márcio, e o vice-presidente e o primeiro-ministro de Portugal estão populares? O presidente de Portugal é uma figura ímpar. Ele é o primeiro mandato, provavelmente ele irá para o segundo, mas o Marcelo ele é do partido mais de centro, o primeiro-ministro é um partido mais de esquerda. Os dois são populares, mas o Marcelo, eu me lembro bem, quando teve o primeiro passo da reabertura de Portugal, abriram algumas lojas que, em geral, não aglomeram pessoas, muita gente. Então, abriu livraria, cafés que tivessem mesa na calçada, coisas assim, né? Lojas de bairro, pequenas lojas de roupa e coisas assim. E teve uma equipe de TV que flagrou o presidente, mas realmente foi um flagra, não era ele é assim mesmo. Então, tanto que só tinha essa equipe, não era TV estatal, nem nada. Pegou ele saindo de uma livraria e foi entrevistá-lo, né? E ele, não, eu tava com saudade de ler, e vim aqui e tal, eu comprei esse, mostrou os livros, comprei esse, aquele outro e tal. E aí eu tava assistindo com a minha esposa, assim, eu olhei para ela e falei, você já imaginou o Bolsonaro indo comprar um livro como a primeira coisa a fazer na reabertura do comércio? Então, o Marcelo é uma figura assim, você encontra ele no supermercado, de bermuda, ele estava de bermuda e máscara, comprando pão, ele é um cara muito popular, provavelmente vai ser reeleito, se candidatar, porque ele já tem uma certa idade,
Inclusive, teve uma época, esse é um outro caso interessante, vale a pena contar, a gente já está chegando na horária aí, mas teve um dia que estavam entrevistando o presidente, por alguma razão qualquer, acho que ele estava numa montadora, e aí perguntando diariamente para ele se ele ia ser candidato, reeleição, aí chegou um dia que ele perdeu a paciência, mas do jeito dele, né? E aí ele respondeu mais ou menos o seguinte: olha, essa não é uma questão importante agora. A questão importante aqui é diminuir o número de casos, saber como é que a gente vai reativar a economia, e depois disso a gente fala de eleição, mas assim, muito sincero, realmente a gente estava lá uma parte do auge para baixo da crise, e ele, olha, o português não quer saber disso, ele quer saber se ele vai ter emprego amanhã, se a gente vai conseguir continuar a pagar o layoff, né? Porque Portugal fez isso. O governo português, os trabalhadores que tiveram que parar durante a pandemia, Portugal arcou com 85% do salário desses caras. Uma outra decisão muito legal foi a regularização temporária de todos os imigrantes. Então, se você entra em Portugal como imigrante ilegal, né, você não tem acesso, por exemplo, ao sistema de saúde público, você não é um cidadão português. Mesmo durante o processo, né, enquanto o processo não termina, você está no limbo ali. Nós moramos com gente nessa condição e tal. Então, quando começa a pandemia, as autoridades portuguesas falam, olha, quem fez o pedido, né, de residência, ou mesmo quem nem entrou e está ilegal no país, está em situação legal e pode usar o sistema público de saúde até o fim da pandemia, quando nós vamos retornar aos atendimentos, né, do órgão que seria o equivalente à Polícia Federal lá deles, e aí vocês voltam com os processos. Então, assim, isso, eu não tive notícia disso ter acontecido em algum outro país, não. É uma decisão muito sensata, né? Pensando no bem das pessoas, mas também no bem coletivo. Porque se esse pessoal não tem acesso ao sistema, eles vão ser replicadores do vírus lá. Então, são algumas coisas que eles estão de parabéns mesmo. Cara, bom, é inevitável fazer a comparação, cara. Eu tenho uma certeza que certamente o nosso presidente não vai sair, não vai furar a quarentena para comprar um livro. Nós temos certeza disso. Mas, assim, ouvindo sua fala, me lembro do Chico Buarque, né? Cá estou carente, manda novamente um cheirinho de alecrim, né? Porque é o que a gente... Voltamos a 1975, né? Em muita coisa, literalmente. Seguinte, depois eu volto aqui para as perguntas do chat. Eu queria fazer uma pergunta agora já, porque essa pergunta eu acho muito importante. Seguinte, essa semana agora, o governo brasileiro ele se manifestou, houve uma mudança na sua postura diplomática, né? Porque até então o Brasil se posicionava como um país na América Latina com uma postura pacífica, no que se refere a conflitos militares, né? De que o Brasil sempre iria procurar uma solução pacífica. Isso é uma postura que talvez assim, seja há 4 décadas, mais ou menos, essa postura do Brasil em relação à América Latina. E houve uma mudança, né? Justamente o Brasil, o governo brasileiro disse que se fosse necessário, o Brasil poderia, por que não, se envolver em algum conflito militar. De que mudou o Brasil não declarou guerra a ninguém, vou lembrar disso, mas assim, houve esse comentário de que o Brasil, ele, se fosse necessário, mudaria sua postura. E aí as pessoas, né, os jornalistas, as pessoas que acompanham a imprensa, a mídia da internet, né, de que esse era um recado direto à nossa vizinha Venezuela, certo? De que existe essa sondagem, né, que se um dia houver algum tipo de intervenção militar liderado pelos Estados Unidos dentro da Venezuela, teria uma participação direta do Brasil. Lembrando que, inclusive, essa conversa mais ou menos apareceu no início, em mês de fevereiro do ano passado, se não me engano, né, que teve aquele lance da ajuda humanitária na fronteira, e aí acabou tendo uma reunião de todos os ministros de relações exteriores e do chefe de Estado ali
da Colômbia, do Brasil, do Peru, do Equador, e curiosamente a decisão coletiva de que não havia clima para qualquer tipo de movimentação de tropas ali, sabe? Que isso era até muito difícil em função de uma incapacidade muito mais incapacidade militar desses países do que, na verdade, pela rixa em si, com a Venezuela, em função de uma política externa que vem dos Estados Unidos. Mas, assim, como é que se explica para a gente a viabilidade e a possibilidade de acontecer algum tipo de conflito na fronteira Brasil-Venezuela? O que você pode falar para a gente? Até porque tem todo mundo dando opinião sobre isso, não é? E eu vi muita gente sendo assim, muito ingênua nas afirmações, né? E concordando ou discordando com a intervenção, mas assim, eu preciso de muita utilidade. O que você pode falar para a gente dessa possível intervenção, esse possível conflito, né? Que poderia acontecer em função. Bom, antes de responder, eu queria só colocar um ponto, porque se aquela região fronteiriça tem um polozinho ali, que é a cidade de Pacaraima, faz fronteira com Santa Helena de Guairém, salvo engano, que é o lado venezuelano. Lá para 2012 ou 2013, eu escrevi um artigo com uma ex-aluna minha e com a minha esposa, que era um estudo da relação fronteiriça ali na área da saúde, porque ali, especificamente naquela região, aconteceu o inverso. Eram os brasileiros que iam usar o sistema público venezuelano. Mas isso ainda é né, período de crise mais forte ali na Venezuela. Então, existia ali uma movimentação intensa, né, também muita gente de Boa Vista que ia para compras ou que pegavam. Tinha uma rodovia ali que conseguia te levar ao Caribe, ali ao norte da Venezuela e tal. E com o passar dos anos, né, desde lá, a situação veio se agravando, o fluxo migratório é cada vez mais intenso. A gente teve alguns episódios locais, né, bastante lamentáveis, do pessoal sair correndo. Eu não me lembro que ano foi isso, mas acho que foi em 2019. Teve um lance lá, um lance xenofóbico forte, do pessoal sair correndo atrás dos venezuelanos, cantando o hino do Brasil, pedindo para os caras voltarem. Enfim, então, assim, localmente, teve uma época, né, de fechamento mesmo ali, de fronteira e tal. Então, localmente, o potencial me parece bastante maior do que escala nacional, né? Pela peculiaridade da região, pelo movimento intenso ali, pontual do local e tudo. O Brasil sempre atuou, sempre não, mas assim, durante muito tempo, né, pegando aí o passado recente, veio atuando como liderança regional, sub-regional, né, na América do Sul, mas num sentido pacificador, né? O Brasil tomava a frente da iniciativa de diálogo. Vamos construir aqui uma ponte, qual é a questão, vamos comentar, vamos conversar aqui e chegar a um acordo. Agora, com o último governo, passou a ser uma posição bastante... Não tem termo melhor, é submisso aos interesses estadunidenses, e a gente viu aí, que ontem ou anteontem, a declaração, eles pagam para ele trabalhar para mim, do militar que serve lá nos Estados Unidos, que deixa isso muito claro. Eu acho que a chance de conflitos regionais, né, de pequenas proporções, eu acho que é mais provável, porque já tem um histórico, já há ali uma tensão de alguns anos, né, que vai acumulando, do que um conflito nacionalizado ou qualquer tipo de intervenção. Agora, se o Brasil seguisse a sua tradição recente, as questões venezuelanas certamente estariam diferentes, né? Se houvesse uma iniciativa brasileira no sentido do diálogo e da concertação dos outros países sul-americanos para que aquela celeuma ali fosse melhor organizada, pelo menos, provavelmente nós já estaríamos
com um cenário bastante melhor lá. Mas me parece bastante improvável. Há interesses de outros países bastante fortes também na Venezuela, né? Caso específico de Rússia e China, que mais de uma vez já deram ali um sinal de que não tolerariam algum tipo de intervenção. Então, acho que isso tem funcionado como uma força de dissuasão ali. Não vejo grande chance, não. Eu concordo com você, até porque eu sou bastante cético nessa questão, pelo seguinte sentido. Se for para fazer alguma coisa contra a Venezuela, que já tentam fazer isso, já se fizeram isso durante 2 dias, em 2002, é o que fizeram com a Bolívia. Não é? Sim, diretamente falando. Supondo que houve uma participação, uma influência externa na Bolívia, até com participação do Brasil, em que houve o questionamento do resultado das eleições, né, uma acusação de que houve fraude, né, uma acusação que inicialmente até se revelava um tanto possível, mas com o decorrer dos acontecimentos fica mais ou menos claro que não houve essa fraude, não é? E o Evo Morales teve que fugir, né, da Bolívia, e a Bolívia digital governada por aquela senadora, né, que está como presidente interina, né? E eu acho que seria mais isso, porque um conflito militar, uma invasão militar na Venezuela, primeiro que você não tem uma capacidade dos envolvidos nisso, né, para ter algo assim. E não é interessante que haja uma guerra na América Latina para os Estados Unidos. Porque, assim, vamos lembrar do Oriente Médio, aquelas guerras na Síria, antes do Iraque, antes do Afeganistão, e todos os conflitos bélicos que acontecem no Oriente Médio, são eles os responsáveis por aquela saída em massa de refugiados. E esses refugiados vão entrando na Europa, né, fugindo da guerra, fugindo da miséria. Então, imagina um conflito militar dos moldes do Oriente Médio, na América Latina, você vai ter uma montanha de refugiados navegando em direção ali ao Golfo do México, ali na Flórida, ao Texas, a Louisiana, e isso vai movimentar todo o cenário internacional, que os americanos não vão poder ficar metralhando quem chega na praia. Não vai funcionar. Vai ter toda uma reviravolta. Então não é interessante uma guerra dessa forma, né? Por mais que o Brasil tenha declarado essa mudança, né, no seu texto, né, de política internacional. E uma outra coisa que eu ia falar, isso explica por que não houve uma intervenção militar direta em Cuba há 60 anos também. Teve episódio nos poucos, né, outros movimentos de contra-espionagem, mas nunca houve uma tentativa de invasão, não é? Até porque é bom lembrar que quando você qualquer tipo de intervenção militar em Cuba, um dos motivos que até impedia que houvesse algo desse porte era que isso afetaria até mesmo o colégio eleitoral da Flórida, que é um dos mais importantes na eleição presidencial, é o da Flórida. E qualquer tipo de invasão militar em Cuba vai mexer na comunidade cubana e latina, de modo geral, que vive na ilha e não vai concordar mesmo sendo uma população pró-Estados Unidos, ela não vai aceitar essa invasão na sua pátria, né? Ou na pátria de seus ancestrais. Então, sua fala aqui é feita, e eu só comprometer aqui porque eu acho assim, que as pessoas estão um pouco assim, vai ter guerra contra a Venezuela. Calma. Não é bem dá assim, manchete, né? Dá manchete. Perguntinha aqui rapidinho aqui no chat. Professor Márcio, quais suas pergunta boa de novo. Quais são suas perspectivas para a formulação do Acordo de Recuperação Econômica Europeu? Sim. Bom, só para contextualizar para todo mundo que está assistindo, né? Com a crise do vírus, a União Europeia passou a pensar em um plano para realavancar as economias, né, como um todo. E aí, no início, teve uma certa divisão, né, dos países mais ricos, estavam menos propensos a querer conceder ajuda aos países menos ricos, né, no caso de Portugal, por exemplo. Então, o primeiro-ministro português ele
foi muito enfático durante os encontros, né? A ideia, a priori, acho que girava em torno de 500 bilhões de euros, um dinheiro bastante considerável. Se nós pensarmos de um câmbio aí de 6 por real, são 3 trilhões de reais envolvidos no processo. Então, inicialmente, a ideia era que esses empréstimos fossem empréstimos. Muitos países acharam pouco, acharam que uma parte disso deveria ser a fundo perdido, então as negociações foram desenrolando com o tempo. Confesso que eu não vi isso depois que eu voltei para cá, mas até onde eu tinha visto, eles tinham cedido, e teve até um encontro, acho, da Merkel com o francês, meu Deus, com o Dória francês lá, me fugiu o nome, o Macron, para reafirmar, né, a assinatura do acordo. A Holanda tinha sido muito resistente, eu lembro bem disso, mas eu penso que enquanto o principal país da União Europeia, a principal economia, que é a Alemanha, tiver uma pessoa sensata como a Angela Merkel, e inclusive ela assumiu ou está para assumir a liderança do bloco, né, rotativa, então as perspectivas são boas, né? Inclusive teve um jornal português que noticiou isso da seguinte forma, ver se eu me lembro exatamente, era: presidência da UE passa Angela Merkel, estamos em boas mãos. Então, era uma coisa, um pilar, né? É um pilar, e muito interessante a forma como a reação à crise, né? Então, assim, mais uma vez, né, numa comparação que é trágica para nós brasileiros, enquanto aqui o Ministério da Economia fala em cortar gastos, deu o que fazer para que esse auxílio emergencial fosse R$600, que é um pouquinho mais da metade de um salário mínimo, e reformas e etc, etc. Na Europa, o plano de recuperação estava sendo chamado de novo plano Marshall. O plano Marshall, logo após a Segunda Guerra, né, foi uma injeção maciça de dinheiro americano para a reconstrução europeia, né? Uma lógica keynesiana de que o Estado deve induzir os investimentos econômicos e tal, fazer o dinheiro circular, uma política expansiva, né? Então, nós vamos mais uma vez na direção contrária. E em Portugal, essas declarações eram recorrentes, de que a crise não seria combatida com austeridade, como tinha sido com a crise de 2008, mas sim com incentivo estatal e aumento de gasto público, investimento, obras e etc. Em Portugal, talvez até de forma mais forte do que a União em geral, mas as perspectivas que não eram tão boas, né, sendo conciso a resposta, não eram tão boas no começo, face à pressão dos países mais afetados e menos ricos, Portugal, Espanha, Itália, que também tinham sofrido muito, né, na crise anterior, estavam se recuperando agora. O entendimento do bloco parece ter mudado e a resposta vai nessa direção de garantir investimento. Você até respondeu a pergunta que eu ia fazer em seguida já, a respeito da questão de... Talvez a gente vivencie, porque não, uma espécie de nova época de plano Marshall, né? Eu confesso que eu sinto que nem todos estão muito... não só o governo brasileiro, mas assim, outros estadistas, ou até mesmo a própria dinâmica do mercado, se haveria essa aceitação, né, do grande capital de que houvesse um novo grande plano Marshall para determinadas áreas do globo, vamos dizer assim, para recuperação econômica. O meu receio é que certamente o Brasil ficaria de fora de qualquer tipo desse tipo de agenda, até por fato de uma postura muito intransigente da política internacional, da política externa. Eu vejo isso, é uma pena.
estamos aí, né, simplesmente como diria uma série... Eduardo Cunha, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Essa frase que ele soltou ali, ela merece um estudo, né? O que ele está querendo dizer? Eu fico pensando, porque ele falou dele, né? Não sei, acho que era. Enfim, né? Bom, seguinte, a gente poderia ficar aqui um tempão falando de várias coisas aqui, o assunto é imenso, o Márcio sabe de muita coisa, né? Cada assunto a gente vai falando, vai refletindo e tudo mais. Márcio, aquele momento que eu sempre faço aqui, alguma pergunta que eu não te fiz, mas você gostaria de responder e gostaria de falar, fica à vontade agora. Não, eu gostaria de fazer uma consideração, só, não é necessariamente uma pergunta, que tem a ver um pouco com o que a gente falou lá no começo, né? As fronteiras, elas são basicamente uma ilusão humana que ela acaba se materializando em realidades distintas, em linguagens distintas, moedas, costumes, tudo isso. Mas os fenômenos naturais não se importam com elas. E mesmo alguns fenômenos... minha mãe aí, tietano. E mesmo alguns fenômenos sociais, né? Então, eu sempre usava esse exemplo, que é o que leva um camarada, sei lá, um boliviano, um peruano, que são países que historicamente cultivam a folha de coca, por exemplo, a ir para a economia ilegal, né? A economia da droga. Por que esse cara, por exemplo, ele não planta manga, ao invés de né, plantar coca e vender essa coca, não para o consumo tradicional, mas para a economia do narcotráfico, né? Porque, muito simples, ele ganha mais nessa economia do narcotráfico, né? As regiões de fronteira aqui na América do Sul, do Brasil com os outros países, elas são muito menos populosas, muito menos desenvolvidas, então elas têm uma situação social mais frágil, né, social-econômica em geral. E aí esse camarada acaba, na falta de oportunidade, né, econômica, ele acaba indo para a economia ilegal, para o contrabando, descaminho, enfim. E arriscando, muitas vezes ele acaba preso, etc. e tal. Então eu sempre falava o seguinte, se a plantação de manga rendesse a ele, não digo o mesmo, mas mais próximo do que a economia dele, ele dificilmente iria. Né? Então, caberia aí, nesse tipo de situação, em que um lado é muito mais desenvolvido do que o outro, é inteligente que o lado mais desenvolvido faça uma política cooperativa com o outro lado, né? Incentive o desenvolvimento daquele vizinho, porque o desenvolvimento daquele vizinho vai livrá-lo de muitos problemas que o subdesenvolvimento daquele lado lhe traz. Então, é um custo muito menor. Tem uma frase do Ortega y Gasset, que enfim, a gente sabe quem é, mas eu gosto dela, que ele fala, na tradução livre, eu sou eu e a minha circunstância, se não salvo a ela, não salvo a mim, né? Eu usava isso para a região de fronteira. Então, o país é o país, mas é também o seu entorno. Então, se tu não ajuda o teu entorno, você vai sofrer com os problemas de lá, que vem de lá. Então, o Brasil, como país maior, mais desenvolvido, deveria ter esse papel, mais do que nunca, numa crise como essa. E, infelizmente, é exatamente o contrário. Né? Exatamente o contrário. Nós damos um mau exemplo e ainda atrapalhamos os países, corremos o risco, né, dado ao descontrole no nosso território, de que todo o esforço feito pelos países vizinhos para conter a pandemia seja atrapalhado, ou talvez até mesmo desperdiçado. Né? Isso é muito ruim para a imagem de longo prazo, para todo tipo de relação regional de longo prazo, né? Isso é um momento muito, de fato, muito de desalento, né, que nós vivemos, mas a esperança também, ao mesmo tempo, é que tudo isso que está acontecendo sirva de lição
e que a gente possa repensar as nossas escolhas recentes aí como país. Então, a ideia é um pouco essa, de dizer que a cooperação é sempre melhor do que o isolamento. Inclusive, até como dentro de uma lógica egoísta, a cooperação é melhor. Mas era isso, eu agradeço mesmo aí, e acho que a participação foi muito boa do pessoal, então deu para a gente conversar bastante. Márcio, cara, que bate-papo de altíssimo nível, né, que você proporcionou aqui para a gente, né? Tinha certeza disso. Eu fiz bastante propaganda de você no WhatsApp. Ele falou, galera, o Márcio, na área de relações internacionais, ciência política, ele é muito bom, ele explica muito bem, muito inteligente, enfim. E que bom, cara, que a gente pôde aqui fazer essa conversa na quarentena, interagindo com o pessoal aqui no chat. Certamente muitas pessoas passaram por aqui não estão, né? Porque às vezes o horário não bate, mas a live fica gravada, certamente um monte de gente que eu conheço vai assistir com calma aqui. Lembrando que eu, no caso, eu vou participar de uma live, só que vai ser também vai estar no Facebook, mas uma live no canal da Anistia Internacional de São Paulo, na quarta-feira. Você é convidado a participar, Márcio, certo? E eu também teria outros convidados aqui que eu já estou agendando para fazer aqui lives que são 2 por semana, 1 por semana varia a quantidade, até porque eu não vivo só de live, na verdade eu não recebo nada pela live, isso aqui é só é um trabalho voluntário, não é monetizado, mas eu tenho eu continuo dando aula à distância, né, enfim, também sou dono de casa aqui, porque a gente está com as crianças aqui, né, minha esposa, eu, todo mundo aqui dividindo as tarefas, né, domésticas, e sempre quando tem um horário assim que encaixa, o Marco e também o convidado, a gente faz aqui a nossa live. Bom, gente, então, uma boa noite a todos. Obrigado, Márcio. Grande abraço. Não, que isso. Eu que agradeço, e a gente está aí à disposição para, dentro do que a gente consegue falar, estamos sempre à disposição. Perfeito. Então é isso aí, gente. Um grande abraço. Fique em casa. Colocou um apelido. Isso mesmo, né? Essa fala aí já até. Mas, velho, continue em casa para quem está respeitando, né? E é isso aí. Um abraço a todos, uma boa noite, aquele abraço.